Olá, bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos a essa sessão de Químicos e Petroquímicos, onde vamos debater as estratégias de longo prazo para a competitividade da indústria química. É uma sessão que faz parte da 9ª Conferência de ENAR para a América Latina, que a KPMG está patrocinando. Hoje nós teremos 3 participantes aqui. O moderador deste debate será o Ciro Marino. O Ciro é presidente executivo da Associação Brasileira da Indústria Química, a ABIQUIM, e membro do Fórum Nacional da Indústria, o FNI. Ele atua no setor químico há mais de 34 anos e exerceu posição de liderança em diversas empresas do setor. O Ciro é graduado em Engenharia Mecânica pelo Centro Universitário FEI e especializado na formação de conselheiros de administração pela Fundação Dom Cabral e em Marketing, Strategy e Human Resources e Finance pela Fundação Vanzolini. Seja muito bem-vindo, Ciro. Também participarão desse debate o Roberto Simões, que é graduado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal da Bahia e fez curso no CEMAN, curso de Engenharia de Manutenção e Projetos Petroquímicos. O Roberto ele é presidente da Braskem desde 2019 e faz como membro do Conselho de Administração, tendo atuado também como vice-presidente de Vinícolas e Competitividade entre 2004 e 2008. O Simões também foi presidente, membro do conselho de diversas outras empresas, incluindo o Grupo Odebrecht, a Ipiranga Química, a Refinaria Ipiranga, Copesul, entre outros. Também participará do debate o Marco Carmini. O Marco ele desenvolveu sua carreira inteira na indústria química por mais de 36 anos. Ele foi diretor-geral para a América Latina na Croda Internacional. Atualmente, ele é membro independente do Comitê de Ética e Integridade da ABIQUIM. Ele coordenou vários outros comitês dentro da ABIQUIM também. É graduado em Engenharia Química pela Unicamp e especialista em Gestão Empresarial da Indústria Química, UFRJ. Então, um bom evento a todos. Quero só lembrá-los que vocês podem fazer perguntas pelo nosso chat, né? Então, se tiverem perguntas depois, mais ao final, o Ciro lê a pergunta e direciona para o Roberto e para o Carmini respondê-las. Bom evento a todos. Ciro, eu deixo com você agora. Ok, bom dia a todos, né? Obrigado, Sérgio, pela introdução aqui, obrigado, Roberto, obrigado, Marco Carmini, aqui pela participação também, né? Vamos começar aqui conversando um pouquinho, porque sempre imagino que nem sempre a audiência ela é uniforme, então a gente precisa passar algumas informações básicas, um conhecimento básico, para que a gente possa conduzir uma conversa bastante produtiva, né? O que eu posso dizer para vocês, falando do setor químico, nós passamos por um processo de globalização que durou, ou tem durado aí 30 ou 35 anos mais ou menos, e seguramente a indústria química foi a indústria que mais perdeu com esse processo todo. Perdemos simplesmente porque nós não conseguimos definir uma base competitiva para o setor químico no Brasil. Então, nós perdemos algumas cadeias produtivas, ou seja, quando se perde um produto de base, se perde toda uma cadeia, não é? A indústria química, só para recordar o público aqui, se imaginarmos qualquer que seja o setor industrial, cerca de 96% desses setores industriais são dependentes da química. Então, é praticamente impossível você desenvolver um país sem ter uma sólida indústria química. E nós passamos por esse período de globalização, infelizmente perdendo principalmente para o Oriente. Muitas das coisas, dos trabalhos que nós temos aqui, né, acabaram saindo do Ocidente, indo para o Oriente. Não aconteceu só com o Brasil, aconteceu também nos Estados Unidos, Europa, né, em outros países também, mas o Brasil particularmente foi muito afetado pela falta de competitividade que nós temos hoje. Para esta plateia, só para vocês terem uma ideia, da sequência eu vou passar a primeira palavra para o Roberto, mas só para vocês terem uma ideia, o setor tem
uma série de desafios a cuidar, né? Um dos desafios é o preço dos insumos, né? Nós temos insumos no Brasil que comprometem esta competitividade que eu mencionei anteriormente, tanto na linha de eletricidade, que é um insumo super importante para a gente, chega a ser quase 400% mais caro operar no Brasil do que nos Estados Unidos, por exemplo, né? Vou usar bastante a referência americana. Gás natural, nós temos aqui um custo da ordem dos 300% acima do que pagam os nossos concorrentes americanos. Então, só nesses insumos básicos, né, nafta, uns 14%, 15% mais ou menos, e só nesses insumos básicos da indústria química a gente já sai com uma perda bastante importante, né? Existe um segundo fator, que é a questão de subsídios, não é? Todos os países que participam da OCDE, todos os países que têm química forte, eles promovem um certo, eu não gosto de usar a palavra subsídio, mas incentivo às suas indústrias químicas, né? Que é o regime especial da indústria química. No Brasil nós temos também, mas lá fora esses incentivos, esses valores são muito mais relevantes que no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, no Brasil hoje existe um certo incentivo concentrado na área de PIS e COFINS, da ordem de uns 300 milhões de dólares, mais ou menos, enquanto que nos Estados Unidos, este mesmo benefício é concedido às empresas americanas no montante de 4,6 bilhões de dólares. Se nós imaginarmos que a nossa atividade cerca de 5 vezes menor que a americana, podemos dizer assim. A americana é um faturamento da ordem de uns 500 bilhões, números redondos, 500 bilhões, e a nossa brasileira, que é ao redor de 100 bilhões, nós somos, na verdade, um quinto do tamanho da indústria química americana. Porém, o subsídio americano é 15 vezes maior que o brasileiro. Quando a gente faz uma conversão, é como se nós precisássemos aqui no Brasil pelo menos de umas 3 vezes mais incentivo para operarmos do que temos hoje. Então, novamente, nós temos uma questão do vento contra aqui, que são os insumos, como eu comentei, e também os nossos concorrentes operam com nível de incentivos diferentes dos nossos. Outra coisa que é super relevante é a questão tributária. A indústria no Brasil, aí não é só a indústria química também, mas não é só a indústria química, nós trabalhamos com um peso tributário entre 40% a 45% aproximadamente do nosso faturamento em relação, dependendo um pouco do estado onde operamos, 40% a 45%, enquanto que os países da OCDE trabalham com algo entre 20% e 25%, ou seja, nós também na questão tributária também temos um peso muito grande, como o nosso ministro costuma dizer, Paulo Guedes, né, nós temos que trabalhar com esse piano aqui nas costas e tentar concorrer internacionalmente. Bom, com esse cenário colocado, eu gostaria que o Roberto Simões, da Braskem, pudesse fazer uns comentários complementares a esses pontos. Por favor, Roberto. Bom dia a todos, bom dia, Ciro, bom dia, Marco Carmini, bom dia, equipe toda da KPMG, um prazer estar com vocês aqui hoje. Ciro, além desses pontos que você colocou, não vamos esquecer todos os fatores relativos a custo Brasil, que pegam os pontos que você colocou e alguns outros adicionais. Quando a gente olha para os investimentos que aconteceram na indústria química no Brasil nos últimos anos, a gente vê que realmente, não só em relação aos asiáticos, mas em relação alguns outros países, principalmente se nós considerarmos os pontos positivos que a indústria química brasileira tem, em termos de não restrição de energia, de facilidade de água, principalmente esses dois insumos, os investimentos no Brasil teriam que ser muito maiores ainda do que o que eles efetivamente foram. E aí, quando a gente se pergunta o porquê não houveram esses investimentos, uma boa parte das respostas disso vem exatamente nessa análise desses fatores contrários. O empresário, seja ele nacional, seja ele empresário de outros países, antes dele tomar a decisão de investir, ele faz suas comparações, mesmo dentro das próprias empresas. Nós, na Braskem, por exemplo, hoje, nós temos alguns investimentos importantes a fazer e eu confesso a vocês, até como brasileiro, eu fico frustrado quando a gente senta para analisar e vê que parte desses investimentos, o Brasil não é o lugar mais atrativo para você investir. Parte deles termina sendo, por diversos fatores, mais interessante se você está investindo fora do Brasil. Inclusive por essa questão dos incentivos, como o Ciro falou,
que são muitas vezes interpretados como se fosse um benefício exclusivo do Brasil. A indústria química ela é tão estratégica para o país, e a gente acabou de ver nesses últimos anos e meio aí de pandemia que a gente está vivendo, vários das matérias-primas ou dos produtos industrializados utilizados durante a pandemia e que foram absolutamente críticos, eles começam pelo cloro, com toda a importância que o cloro tem na questão de tratamento de água e principalmente na questão de saúde e de segurança, principalmente na saúde hospitalar, em que vários desses insumos, eles foram absolutamente necessários. Se nós não tivéssemos esses insumos aqui no Brasil, teríamos passado por dificuldade, inclusive por dificuldade de escassez, porque na hora que você se vê com um problema, que foi o caso, por exemplo, das vacinas, nós não temos vacinas. Os produtores de vacinas optam por fornecer primeiro a vacina para quem? Para a população dos países onde eles produzem vacina, e não para os outros países. Então, foi um momento em que termos a indústria química no Brasil, com a força que ela tem, foi extremamente importante. Então, eu olhando para o presente e olhando para o futuro, ainda ficam muitas ameaças que a gente tem hoje em dia. Infelizmente, nós estamos brigando com o REIQ, como o Ciro falou, que é o regime especial para a indústria química. A comparação que o Ciro faz com os Estados Unidos é absolutamente perfeita, ou seja, se estão dizendo que a gente tem benefício, estão querendo tirar da gente, hoje os Estados Unidos já dá 5 vezes, nas mesmas proporções, né, que foi a conta que o Ciro fez, 5 vezes mais benefício do que o incentivo, do que esse incentivo é dado para a indústria química brasileira. O que é que vai acontecer com isso? Nós vamos, com o futuro, caso essas dificuldades todas continuem no nosso horizonte, nós vamos terminar diminuindo o tamanho da indústria química. O Brasil vai ser mais dependente de importação e dependente, inclusive, das disponibilidades ou não nos momentos de crise e, principalmente, nos momentos importantes para a economia e para a sociedade brasileira. Então, essa é uma preocupação, é um trabalho intenso que a gente está fazendo, que, inclusive, tem que ser feito dentro do Congresso. A gente tem uma frente parlamentar, como a gente chama, atuando de uma maneira republicana, mostrando a importância da indústria química para a sociedade, e não é um trabalho fácil, mas a gente não desiste, inclusive porque, volto a dizer, como brasileiros, a gente acredita no Brasil e a nossa visão de longo prazo é de perpetuar e obviamente, de aumentar ainda esses investimentos no Brasil. É isso aí. Ok, Roberto. Bom, obrigado aí pelos seus comentários adicionais. Acho que tem pontos que eu realmente cobri de forma resumida e você entrou um pouquinho mais no detalhe. Muito obrigado. Isso complementa melhor a visão da situação geral. Logicamente, nós falamos agora o que foi questão de competitividade, questão econômica, financeira e tal. Mas existem outros desafios, e eu vou convidar o Carmine para fazer alguns comentários sobre a evolução da indústria química, que vamos dizer, a indústria química da década de 60, 70, e os desafios pelo qual o setor passou para chegarmos até o momento atual. O meu resumo é o seguinte: 60, 70, não de forma deliberada, mas talvez por falta de conhecimento do impacto que a indústria e a geração de efluentes, etc., podia causar no meio ambiente, e, logicamente, uma maior consciência a partir dos anos 80, 90, e até o momento de sofisticação que nós chegamos hoje, como uma matéria muito importante que eu vou pedir para o Carmine falar um pouquinho, que é ODS, é uma sigla bem específica do setor, mas ele pode falar com toda a propriedade, e falar um pouquinho de ESG. Ou seja, a indústria química que lá para trás vem com um estigma ruim, ela não só se reposicionou de forma bastante vigorosa e responsável, como também vem apoiando os demais setores industriais na recuperação deste meio ambiente. Então, por favor, Carmine, você pode tecer aqui uns minutinhos de comentário para essa nossa audiência? Obrigado. Eu não estava na indústria química na década de 60, na verdade eu nasci na década de 60, mas eu vou tentar, mas assim, antes eu gostaria de dizer uma coisa: a indústria química ela é bastante vasta. A Croda é uma empresa inglesa que trabalha 75% a 80% hoje das matérias-primas dela são de origem renovável, são óleos e gorduras vegetais de origem renovável. É uma empresa pequena, no ano passado faturou 1,4 bilhão de libras, só que tem um valor de mercado de 12,7 bilhões de libras. Hoje, valor de hoje, eu chequei, traduzindo isso, daria 92 bilhões de reais. Nós temos aí outra ponta da cadeia em relação à Braskem, porém,
Ambas as empresas, esse ano, valorizaram muito. Agradeço ao Roberto, agradeço ao Steve, porque como investidor estou bastante contente com as duas empresas. Mas a questão básica que eu quero dizer é o que une essas empresas foi a capacidade de entender a agenda ESG, de meio ambiente, de impacto social, de responsabilidade social e de governança, as altas práticas de governança, que está ligada com a agência de sustentabilidade e introduzir a sustentabilidade no fazer do negócio. Eu me aposentei pela Croda agora dia 17 de maio e minhas duas últimas tarefas foram reuniões com a Braskem, uma na Holanda com o Romir Soler, com um grupo de sustentabilidade, e outra aqui com o Jorge Souto, para a gente trocar experiências sobre o que nós fazemos, etc. Então, a indústria química é vasta e ela tem pontos de contato. Mas, antes de passar na questão do ESG, eu gostaria de dizer que também o setor oleoquímico sofre no Brasil. É impressionante que hoje o mercado de óleos e gorduras vegetais usados, tanto como biodiesel, como base para alimentos e também na indústria química, para derivados, para a fabricação de especialidades químicas. Eu não gosto do termo especialidades, mas como aditivos químicos para diversos setores dentro da indústria química e fora da indústria química. Se você tem hoje gás natural no Brasil, mas ele é caríssimo comparativamente aos Estados Unidos, tá? No caso do setor que a Croda atua, não existe. O pouco que existe é fornecido pela Oxiteno, um projeto pioneiro de álcoois graxos derivados de óleo de palma, sendo que o óleo de palma, a maior parte, vem da Ásia, sendo que nós temos aí 30 milhões de hectares que poderiam estar aproveitados para produção de palma se houvesse uma visão de Estado e não de governo relacionada também com a indústria química. Hoje, o mercado mundial, dominado pela Malásia, Indonésia e um pouco pela Tailândia, ocupa 8,5 milhões de hectares. Ou seja, isso queria que fosse mais como um abridor de olhos aí para ver um potencial inexplorado. Enquanto, em um lado, a gente tem todo um potencial, dispõe e cobra caro da indústria, que agrega valor, do outro lado, a gente nem tem disponibilidade, embora tenhamos o potencial. A primeira coisa que eu ouvi, vamos dizer assim, quando eu entrei na Croda, do CEO, então do chairman, foi: por que não fecha essa fábrica? Me prova por que eu não posso fechar essa fábrica. Eu falei: eu vou provar. E a primeira coisa que nós fizemos foi começar um processo de inovação. Nós revisamos tudo o que nós fazíamos, tá? Tudo que nós fazíamos em termos acabei com o Me Too. Comecei a identificar onde nós tínhamos matérias-primas disponíveis a custo competitivo, que tipo de perfil profissional para inovação nós precisamos, e nós dispomos de bons profissionais. E aí isso foi evoluindo. E a Croda nunca recebeu tanto capital para investimento como nas últimas décadas. Eu vou dar dois exemplos. E a competição, ela não se dá somente em empresa unitária contra uma outra empresa, vamos dizer, uma empresa brasileira contra uma empresa americana, o Brasil versus... Dentro de multinacionais, o Roberto sabe muito bem disso, porque a Braskem também é multinacional, e é o que ele acabou de falar. Ele é brasileiro, ele olha, poxa, eu quero investir no Brasil, mas é muito melhor investir talvez na Alemanha ou na Ásia. Isso era o meu dia a dia. Nós tivemos, em 2013, eu tentei trazer para cá uma linha de polímeros acrílicos para utilização como aditivos para formulações de defensivos agrícolas. Recusaram. Não, nós vamos continuar fazendo na Espanha, porque você precisa de 3 milhões de libras para esse reator, e lá eu posso fazer com 200 mil. Fomos trabalhando, fomos mostrando o potencial do mercado, fomos mostrando que cadeias longas não são as melhores no caso do Brasil, principalmente em mercados enormes como o agro e como a veterinária. E, finalmente, nós conseguimos, em 2017, investir. Outra diferença, a BASF também investiu no polo acrílico e a Unigel tem a disponibilidade de ativos. Então, nós temos também, tínhamos também em 2017 disponibilidade de matérias-primas e começamos a fabricar esse produto. Hoje, o Brasil se tornou exportador até para a China, para os Estados Unidos, etc., desse produto, até pela qualidade do material que nós conseguimos fazer em parceria com abastecimentos da Unigel e BASF, por exemplo. E essa mesma planta, nós
nós temos uma questionária de tratamento de sementes que tinha uma unidade aqui em Olambra. Ela usava basicamente polímeros importados. Só que esses polímeros importados eram bastante... o fornecimento estava bastante oscilante. Nós conseguimos desenvolver uma linha de polímeros a partir dessa unidade, que hoje faz o tratamento das sementes, tá? E a gente consegue hoje baratear o custo, porque a soja é um mercado muito competitivo, e os custos dos polímeros que eram usados trazidos da Europa eram muito caros. Ou seja, existe potencial, tá, na indústria química brasileira. O que nós precisamos, basicamente, de um certo tempo, quando a gente fala entender, basicamente o governo precisa entender que essa indústria é interligada. Hoje, um dos produtos que eu faço para a indústria veterinária vem de um polímero da Braskem, que só a Braskem faz. Nós já testamos polímero de várias outras empresas e não conseguimos substituir. Então, a indústria química é interligada. Quando a gente fala de e essa é uma peculiaridade, uma empresa afeta a outra e você acaba tendo problemas. No caso do ESG, que você falou, eu acho que é um diferencial. É muito mais um potencial que nós vemos para a indústria química. Por quê? Se você deixa de queimar gás natural e gasolina, e você consegue transformar nafta petroquímica, gás natural, em produtos químicos que vão ser utilizados, o potencial de agregação é muito grande. Eu tenho um dado em que, a partir de óleo de palma, o potencial de agregação da indústria química é de 60 vezes, de valor, é 60 vezes, da indústria de alimentos é de 1,7 ou 2,7, algo assim. Então, a indústria química tem um potencial de agregação de valor. O ESG, eu acredito que veio, basicamente, para respaldar algo que a indústria química já faz há muito tempo, uma atuação responsável. A atuação responsável deu as bases de sustentabilidade para a indústria química. Foi iniciado no Brasil em 92 ou 94, e hoje tem uma palavra mais bonita, que são as práticas ambientais, sociais, governamentais. A indústria química é extremamente preocupada com esses fatores. E eu acho que é um movimento e é uma técnica de gestão que veio para ajudar, Ciro. Veio para ajudar por quê? Porque o investidor ESG, ele investe a longo prazo. E você sabe, todos sabemos, o Roberto sabe, que os nossos prazos de maturação são muito grandes, são 10 anos, né? 2 anos, depois de 10 anos que o produto está pronto, ele 2 anos para ele se consagrar no mercado. Então, são prazos de 10 a 12 anos. Então, ESG, na verdade, para mim, vem do termo financeiro, ele se conecta com as práticas de sustentabilidade que a indústria química tem bastante consolidada, a maioria das nossas empresas tem de forma bastante consolidada, e eu acho que é um benefício em termos do mindset, da mentalidade do investidor com as práticas da indústria química. Eu acho que é um fator de competitividade enorme e acho que convida as empresas a adotarem. ESG é um nome financeiro, o nome do jogo, que é falado na Braskem, na Croda e em várias outras empresas, é sustentabilidade, adoção da sustentabilidade. É um fator de competição. Para falar de fatores que não dependem do governo, dependem de nós mesmos, porque eu acho que a gente é bem competitivo do portão para dentro. Muito bem, Carmine, isso é verdade. Isso eu tenho conversado com vários dirigentes. A indústria química hoje ela está de pé justamente por esse ponto que você colocou, por sermos muito competitivos do portão para dentro, né? Logicamente, nós temos que entender que estamos inseridos num contexto maior de país tal que criam esses ventos contrários que foram citados anteriormente. Mas, acho que é interessante reforçar os pontos que você colocou. Primeiro, essa grande interligação entre todos os processos químicos. Eu vou falar um pouquinho mais adiante, quando a gente entrar agora nessa segunda parte da nossa conversa, né? Mas eu queria colocar que até hoje o que nós temos feito? Primeiro, buscar uma certa defesa do setor. Muitas vezes eu leio reportagens escritas por economistas dizendo o seguinte, que a indústria, de forma geral, ela é muito protecionista e principalmente a indústria química é protecionista. O que não é verdade, né? Não é uma questão de proteção. A questão é que nós estamos realmente num ambiente hostil para investimentos. Então, logicamente, nessa situação, nós somos forçados a reagir para continuar operando.
É muito diferente de você criar uma proteção para simplesmente ter tranquilidade nos seus resultados, etc. Não é esta a intenção. A intenção é continuarmos investindo, atraindo investimentos, inovação e uma série de outros fatores. Agora, foi colocado pelo Roberto, foi colocado aqui pelo Carmine, a situação atual. Dificuldades, eu coloquei um pouquinho das questões de insumo, tributos e incentivos para a indústria, o Carmine colocou a questão de ESG como um fator não só financeiro, como social e sustentabilidade também. Isso mostra um pouco a fotografia do presente, né? A Abiquim, durante todos esses últimos anos, ela tem operado de forma reativa, vamos dizer assim. Nós temos questões tributárias, então temos que conversar, conforme o Roberto citou, nós temos uma frente parlamentar de deputados muito sérios, com os quais nós conversamos tecnicamente sobre os pontos do setor químico, né? Nós temos frentes onde nós tratamos as questões de meio ambiente, nós temos frente onde nós tratamos as questões de inserção internacional, justamente levantando a atenção do governo para a nossa falta de competitividade. O Roberto mencionou a questão de custo Brasil, ou seja, o Brasil precisa primeiro endereçar esses temas relativos ao custo Brasil, não sei se os senhores têm informação, mas o custo Brasil foi estimado pela BCG, o Boston Consulting Group, fez um trabalho junto com uma série de setores e identificou um custo de aproximadamente 1,5 trilhões de reais acima da média do que gastam os países da OCDE. Ou seja, nós nem podemos avançar muito, pelo menos não deveríamos avançar muito na temática de inserção internacional antes de cuidar do custo Brasil. A gente tem que fazer a lição de casa primeiro. Então, trataríamos do custo Brasil e, na sequência, inserção internacional. Aliás, quando se rotula a indústria química como protecionista, isso a meu ver, é um absurdo, porque a própria indústria química depende também de importação. Então, num ambiente de inserção internacional, nós teríamos parte da importação facilitada, talvez com um custo menor, e ao mesmo tempo teríamos a possibilidade de abrir portas lá fora para, né, melhorar as nossas exportações também. Poderíamos reequilibrar um pouco essa balança. A balança comercial da química hoje ela é muito negativa, né? Então, isso eu coloquei a questão de custo, coloquei os temas com os quais nós nos deparamos dia a dia, isso tem sido a rotina. Ou seja, de uma forma geral, nesses últimos anos, nós temos atuado prioritariamente, né, com maior foco, em reagir a ações que são definidas pelo governo de plantão. Ou seja, são normalmente situações conjunturais que são apresentadas e, logicamente, força a química, e através da sua associação, reagir, né? O que nós estamos fazendo, e agora eu já quero caminhar para a segunda parte da nossa conversa, ok, isso foi válido, funcionou assim até agora. Tentamos nos defender, tentamos nos manter e sempre reagindo a uma situação de governo. O que nós imaginamos para o setor daqui para frente é algo bastante diferente. Foi citado aqui brevemente, acho que tanto pelo Roberto Simões como pelo Marco Carmine, a questão toda de estratégia de governo. Se nós temos essas situações conjunturais de um determinado governo que está de plantão hoje, nós temos que reagir, significa que nós estamos respondendo a uma estratégia definida por aquele governo. Só que também foi dito aqui que os ciclos químicos são ciclos muito longos. Entre vocês idealizarem um produto, fazer o desenvolvimento desse produto, construir uma fábrica, botar essa fábrica para rodar, desenvolver as ações de marketing comercial e o retorno de capital, a depender do negócio, pode ser de 8 a 12 anos. São ciclos muito longos. Isso significa que a indústria, até ter o seu retorno do investimento lá, ela vai atravessar pelo menos 3 governos. Então, isso não é possível essa indústria ficar, né, sujeita a essas estratégias conjunturais, estratégias de governo. E sim, precisaríamos estar baseados numa estrutura forte, com bastante segurança jurídica. Isso só poderia ser assegurado através, então, de uma estratégia de Estado. Então, a partir desse momento, nós estamos fazendo agora 2021 como um ano de mudança de postura, para de forma proativa nós revertermos esse quadro, né? Antes de passar a palavra para o Roberto Simões, sempre lembrando que a nossa audiência não é de especialistas do setor químico, eu creio que aqui nós tenhamos economistas, administradores, advogados,
Eu queria usar uma figura de linguagem muito simples de visualizar, que é a mesma que eu tenho usado com a imprensa, né? Quando nós olhamos assim, uma grande árvore, uma árvore frondosa, e olhamos a folha ali na ponta, a folha é o que nós, consumidores, enxergamos. Vou pegar uma das folhinhas da árvore, por exemplo, é roupa, tecido, essas coisas que encontramos no mercado de consumo, vestuário, por exemplo, né? E ali você tem um ramo, que para até chegar lá, desenvolveu fibras, desenvolveu polímeros, tal. Então, cada folhinha da árvore é uma linha de produto que atende diretamente o seu mercado fim. Automobilística, construção civil, têxtil, podemos passar por N, agro mesmo e tal. Só que a indústria química não está na copa das árvores, desta árvore hipotética aqui. A indústria química, ela está na raiz desta árvore. Por quê? A indústria química, justamente, ela recolhe a água, ela recolhe os insumos naturais, né? Transforma numa primeira geração, numa segunda geração, terceira, vai para transformadoras, ou seja, ela vai conformando produtos naturais de forma que eles possam ser utilizados pelos mais variados setores. Por isso, muitas vezes, esses países com os quais nós competimos, eles promovem este incentivo para a indústria química. Se nós começamos na base, na raiz, de forma bastante competitiva, os custos, disponibilidade e tudo vão seguramente permear por todas as indústrias até chegar no consumidor final. Isso, logicamente, agregando valor, que é algo que o Brasil hoje vai perdendo essas opções. Então, pensando nesse modelo da árvore, chegar lá na ponta e a química aqui na base, na raiz, essa estratégia faz todo um sentido. E essa estratégia, conforme eu mencionei, nós temos que cuidar das questões ambientais, ESG, temos que cuidar da competitividade do setor, segurança jurídica, questões tributárias e tal. Bom, com base em onde nós estamos hoje e para onde nós deveremos ir, até hoje a gente delegou mais ou menos, vamos dizer, delegamos para o governo entender essa situação, e daqui para frente é consciência nossa de que o governo não entende, né? Então é responsabilidade da indústria abraçar toda esta visão, toda esta possibilidade e realizar uma boa comunicação. Logicamente, esse evento da KPMG, para a gente, é ótimo, é uma vitrine onde nós podemos colocar, então, quais seriam estas possibilidades. E para isso eu peço ao Roberto tecer comentários aqui adicionais sobre esta visão de 20 ou 30 anos daqui para frente. Bom, Ciro, me permita falar, não separar um pouco do que a gente entende como ações do governo, daquelas ações efetivas da companhia. Governo, se a gente olha, nós somos uma empresa multinacional, né? Nós estamos presentes em vários países, produzindo em 4 países diferentes, mas com presença, e o nosso produto é um produto que é commodity, assim como a grande maioria dos produtos das indústrias químicas, alguns deles sofrendo de uma forma mais forte a competição internacional e outros menos, mas de uma maneira geral, quase todos eles são commodities. Quando a gente olha a situação específica do Brasil, apesar da gente ter uma presença muito forte nos Estados Unidos, onde nós somos líderes na produção de polipropileno, por exemplo, e aí nós temos a primeira geração, onde estão focados principalmente as indústrias químicas, e nós somos um grande fornecedor de matéria-prima, para a segunda geração, onde, dentre outros, você tem os polímeros e outros produtos que ficam mais perto do consumidor, dessa folhinha, como você falou lá no final. O Brasil sofre de um pecado, eu acho que desde a sua criação, de falta de planejamento. Ou seja, a falta de planejamento não é um forte no Brasil. Infelizmente, ele não afeta somente a indústria química, ele afeta todos os setores. Então, essa questão de falta de política de Estado, e sim uma política de governo, é algo que todos nós sofremos e pagamos um preço elevadíssimo disso daí, desse problema. E a indústria química, obviamente, que ela sofre muito por isso daí, assim como as outras indústrias, onde a gente tem 1 ou 2 ou 3 governos que chegam, colocam um determinado assunto na prioridade total e, de repente, muda-se de governo e esse assunto é simplesmente esquecido e aqueles empresários ou aqueles que se envolveram naqueles investimentos, naquele momento, naquela prioridade, simplesmente são esquecidos por um novo governo que entrou. Eu vivi muito isso no setor de defesa, quando a gente tinha como ministro da Defesa o ministro Nelson Jobim, e que o presidente Lula, naquela época, ele criou pela primeira vez, que era o que o Jobim estava tentando exatamente fazer isso,
O setor de defesa é um dos setores mais importantes de todos os países industrializados, os países de primeiro mundo. No Brasil, ele é um setor que é esquecido porque é visto e mostrado, inclusive pela própria imprensa, de uma maneira muito distorcida. Uma grande parte das grandes invenções no mundo, inclusive voltadas para a indústria química, nasceram no setor de defesa. E naquela época se fez isso, tivemos 2 governos que deram prioridade, entrou um novo governo, esqueceu o setor, esqueceu as políticas estratégicas, esqueceu tudo, e aí fica tudo perdido. No setor químico, nós temos a sorte de como ele está muito relacionado a necessidades básicas, não tem como você esquecer. Então, porque são necessidades que a população precisa todo dia, porque todo dia a volta da gente, a volta da minha casa aqui, a volta da casa de cada um de vocês aí, ou do escritório, onde vocês estiverem, vocês estão cercados de produtos cuja natureza deles, principal, a base deles veio da indústria química. Se a gente for sair, qualquer lugar onde você for, você está cercado de produtos da indústria química. Então, independentemente de ser uma estratégia de governo ou uma estratégia de Estado, as indústrias têm que crescer porque tem demanda e porque a demanda vem principalmente na ponta, ela vem do cliente. Então, como você falou muito bem, que a gente precisa estar o tempo todo se defendendo, porque muitas vezes quando os governos, né, esse ultimamente tem realmente surpreendido a gente de uma maneira não muito positiva, porque todas as vezes que ele pensa em como recuperar alguma receita de uma maneira mais rápida, uma das formas, das áreas onde ele olha e busca tirar é da indústria como um todo, e em alguns casos, inclusive, da indústria química, como é o caso do reiki, que a gente conseguiu uma condição diferenciada na votação que aconteceu no Congresso. No momento seguinte, volta o governo novamente com outra decisão dele, querendo acabar com o reiki novamente. Quer dizer, a guerra não para. A gente ganha uma batalha e volta de novo, e ganha outra e volta de novo. Mas tudo bem, nós somos resilientes e vamos continuar brigando. Aí vamos falar agora pelo outro lado, que é o lado da iniciativa privada como um todo, né? Esquece o governo, vamos olhar para a iniciativa privada. Como eu falei, a sociedade como um todo, o crescimento que você tiver do produto interno bruto de qualquer país e do crescimento da demanda da sociedade, a demanda por produtos químicos é total. E como essa demanda existe, ela é mais forte do que qualquer coisa. Então, alguém vai ter que produzir aquilo para a sociedade, porque a sociedade está demandando. É assim com as resinas, é assim com os plásticos, é assim com os produtos químicos. E quando eu estou falando e focando um pouco mais em resinas, já que no caso da Braskem especificamente, as resinas são um dos nossos principais produtos, além dos químicos básicos, para você produzir as resinas, você precisa dos químicos básicos, principalmente do etileno, do propileno, que são as fontes de matéria-prima para o polietileno, para o próprio polipropileno. E hoje, aí entrando um pouco na questão do ESG, uma preocupação completamente diferente, eu diria que muito mais intensa do que o que a gente tem hoje em dia. A grande maioria das empresas, inclusive as empresas industriais, elas tinham uma preocupação muito grande dentro do seu limite de bateria. Essa preocupação seja com as questões ambientais, quanto as questões sociais. E isso veio mudando de uma maneira muito rápida e mais aceleradamente ainda agora, depois da questão da pandemia. Se a gente pegar, por exemplo, na questão dos resíduos, sejam eles resíduos plásticos ou resíduos de qualquer natureza, hoje as empresas elas estão muito mais focadas, e nesse ponto a Braskem ela assume uma posição de liderança mundial, posso dizer mundial, sem medo de errar, de que nós temos hoje em dia uma das políticas mais agressivas e um dos desenvolvimentos mais agressivos em termos da consciência da companhia, do que ela precisa fazer para que a gente tenha um mundo melhor para as futuras gerações. E aí eu estou falando de todos os aspectos do ESG, principalmente das questões de sustentabilidade, onde nós nos enxergamos como corresponsáveis de tirar, por exemplo, o lixo que está nos rios, que está nos mares. A gente podia cruzar os braços e dizer, bom, isso aqui não é um problema nosso. Eu fiz a resina, entreguei para o meu cliente produziu um determinado produto, e como eu vi outro dia uma pessoa dizer, que eu achei muito interessante isso, o lixo não tem perna. Então, quem jogou o lixo no rio ou jogou no mar foi um ser humano, normalmente. Então, um dos principais pontos que a gente tem trabalhado muito, e que eu acho que, inclusive, como líder de uma cadeia, a gente tem uma responsabilidade muito grande nisso, é exatamente duas coisas importantes. O primeiro é o consumo consciente, e o segundo é a responsabilidade do consumo. Ou seja, a gente precisa, efetivamente, incentivar cada vez mais, incentivar de uma maneira exponencial as iniciativas nossas em termos da educação dos consumidores para que a gente tenha um mundo melhor amanhã.
um mundo melhor para os nossos filhos, netos e etc. Então, hoje, a nossa responsabilidade, as nossas iniciativas na questão de sustentabilidade, elas, eu diria que não tem limite, que a gente está olhando basicamente para o ciclo fechado, do momento em que a gente produziu alguma coisa até o momento que esse produto chegou ao ciclo final de vida dele e que ele volte. E aí eu volto para a indústria química, num ponto que você e o Carmine, inclusive, falaram, que é exatamente dos desafios tecnológicos que a gente tem, principalmente na produção dos insumos básicos, que são aqueles que vindo da matéria-prima fóssil, seja ela de gás ou de líquido, e ver como é que a gente pega esse resíduo de todas as naturezas, seja ele resíduo químico ou resíduo sólido, vindo da indústria petroquímica, e transforma isso de novo em matéria-prima. Hoje nós temos várias pesquisas sendo desenvolvidas em vários centros de pesquisa no mundo inteiro, nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa, até na Ásia, em que nós estamos vendo todas as variáveis. Inclusive, eu costumo dizer que para chegar aos objetivos que nós nos colocamos de zero emissão de carbono em 2050, de 300 mil toneladas de produtos recicláveis vindo de qualquer natureza, dentro do nosso portfólio, nós só vamos conseguir isso trabalhando de uma maneira muito intensa e conjunta com concorrentes, com os clientes, com a academia, com as startups, e, de uma maneira geral, os stakeholders, todos aqueles, porque nós não vamos ter todas as respostas. E nós precisamos, efetivamente, trabalhar junto com todos esses stakeholders para que esses objetivos nossos eles efetivamente aconteçam. Esse ponto é um ponto para nós extremamente importante. Só para você ter ideia, hoje nós temos na Braskem 80 pessoas, mais ou menos, com dedicação integral, 100% do seu tempo, para esses assuntos de ESG. E se botar aqueles que têm dedicação não integral, eu, por exemplo, gasto, sei lá, de 20% a 30% do meu tempo hoje em dia só nessas questões. Não só nos novos investimentos que a gente vai fazer, mas nas iniciativas que a gente tem que fazer em relação aos assuntos que a gente tem hoje em dia. A questão de governança, a gente está muito bem avançado, eu diria que é muito mais consolidar algo que existe. No social, eu continuo achando que a gente pode fazer muito mais do que o que faz, e aí tem uma questão cultural, inclusive no Brasil, na pandemia a gente viu muito isso, um dos maiores desafios que a gente teve, e foi de incentivar todos os nossos 8 mil integrantes, no Brasil são 6 mil, para que essas pessoas sempre entendam o seguinte: tem alguém, eu posso estar numa condição não muito boa, mas tem alguém que tem menos do que eu, e eu posso ajudar ele. Então, durante a pandemia, nós chegamos a distribuir uma quantidade e ainda estamos fazendo isso, de mais de quase 70 mil cestas básicas, e principalmente porque no Brasil a grande preocupação nossa hoje não é nem com vacina, é muito mais do que tem gente que está passando fome. E eu acho que essa questão aí é uma questão que nós, como empresários e como pessoas físicas, como seres humanos, nós temos que não só agir, mas dar o exemplo e motivar outros a entrarem nessa corrente, porque sempre você pode dar alguma coisa, não necessariamente em termos de valores econômicos, mas você pode dedicar o seu tempo, você pode dedicar, de alguma forma, algo para alguém que precisa. E isso é algo que eu acho que tem um espaço muito grande ainda para a gente desenvolver na sociedade como um todo, e eu acho que principalmente no Brasil. Então, eu saí um pouco da pergunta que você fez, mas olhando um pouco mais a nível de futuro, e só colocando um outro ponto importante. Todos os investimentos que a gente tem hoje, a grande maioria desses investimentos estão voltados não ao aumento de produção de produtos base fóssil. Uma grande parte dos investimentos que a gente tem, inclusive com o envolvimento da área de inovação e tecnologia, são voltados para produtos que tenham ou captura de carbono, ou que sejam renováveis, ou que sejam recicláveis. E isso no mundo inteiro, em todos os lugares onde a gente está estabelecido. Então, obrigado pela pergunta. Desculpe se eu me estendi um pouco mais, mas eu acho que esse assunto é um assunto tão empolgante que eu acho que vale a pena dividir com vocês esse momento que a gente está vivendo e as iniciativas que a gente está fazendo. Bom, eu acho aqui, Roberto, que a nossa audiência, ao assistir, vê qual é o nível de motivação e paixão que nós temos com o setor, porque se deixar, a gente faz uma palestra aqui de 4 horas sobre esses temas. Eu queria reforçar o que o Roberto falou,
Porque quando eu comentei da árvore, da raiz, que recolhe lá os produtos de origem natural, né? Os insumos naturais, água, óleo, gás, tal, é super importante mencionar o que o Carmine falou anteriormente, palma, por exemplo, né? Que é um produto agrícola, vamos dizer assim, como soja e outros, cana-de-açúcar, que são produtores também de insumos para a indústria química, justamente a química de renováveis. Então, esse ponto foi super relevante. Outro que eu queria enfatizar, que você deu atenção aqui sobre ESG, é que muitas vezes a gente, quando fala de sustentabilidade, a maior parte do público leigo relaciona sustentabilidade com meio ambiente. Mas sustentabilidade não é só meio ambiente, né? Nós falamos de meio ambiente, nós falamos de situação econômica, ou seja, temos que manter sustentáveis as nossas operações, assim como social, ou seja, todo o entorno e as comunidades de onde nós atuamos, né? E não só as que estão muito próximas, como as que estão já um pouco distantes. E o trabalho da química durante essa pandemia, em termos de reação social, atuou de forma incrível. Inclusive, alguns produtos para sanitização, etc., foram criados logo nos primeiros meses. Por quê? Porque o produtor nacional não tinha capacidade para um aumento assim, de 8, 9 mil% na demanda desses produtos. E a indústria reagiu a tempo. Demorou ali uns 30 dias para nos colocarmos de pé, mas nós reagimos e conseguimos entregar. E o último ponto que eu queria falar a respeito dessa responsabilidade social, por incrível que pareça, oxigênio, que se fala muito, oxigênio medicinal, faz parte do portfólio da química também. Muitas vezes não se relaciona a isso, e nós, como associação, também trabalhamos muito intensamente com os produtores que são associados da Abiquim. Nós temos 5 grandes produtores, 4 são associados nossos, para que a gente resolvesse a questão que apareceu lá em Manaus, como vocês lembram muito bem, e o problema de Manaus não era exatamente uma questão de abastecimento, isso nós trabalhamos muito bem, foi muito bem equacionado, a questão lá era de logística, o acesso e o tempo de resposta. Então, só para vocês terem uma ideia de quão amplo é o setor químico, né, nós estamos em todas essas interfaces aí também. Uma das cadeias que me preocupa muito para o futuro é as cadeias relacionadas ao que a gente chama de biossegurança ou bioeconomia. Os financistas preferem olhar como bioeconomia, nós preferimos olhar para uma questão de biossegurança, ou seja, a indústria química é responsável por produzir insumos para a agricultura. E hoje, infelizmente, o Brasil depende de 90% da importação de produtos importados para sustentar a área de fertilizantes. Nós não temos fertilizantes para alimentar as plantinhas. Temos sol, temos água e tal, mas fertilizante é dependente de 90% do mercado externo. Isso não é uma situação ótima. Ficamos expostos à situação de variação cambial e uma série de outros problemas, e os mais recentes, ultimamente, relativos à logística. Se vocês observarem a logística, hoje é impressionante os problemas que o mundo vem passando. Sem contar que, quando a gente volta para o tema ESG, na parte de meio ambiente, esses transportes de longo curso, principalmente de produtos de baixo valor agregado, está atrelado a ele uma enorme quantidade de emissão de carbono, né? Nas queimas de combustíveis, etc., para transitar. Se nós pudermos levar produtos de maior valor agregado, a gente reduz também esse fluxo de navios, né? Com essas palavras, eu queria que o Carmine fizesse alguns comentários num reposicionamento desse de futuro, de longo prazo, etc., quais são os pontos mais relevantes do olhar, olhando pelo lado do investidor estrangeiro? A empresa que ele trabalhava tem origem inglesa, então ele trabalhou nesses últimos anos com muita intensidade nessa área. Carmine, com você, qual é o olhar que a gente tem que dar ou pelo menos reportar aqui para o grupo que o nosso investidor estrangeiro tem sobre o Brasil? É um olhar bastante positivo. Uma vez eu ouvi do CEO da Croda, Steve Foods, que a gente estava analisando, eu estava analisando uma possível aquisição no México, 3 vezes mais dinheiro no Brasil do que no México. E olha, é um país que compete uma indústria química relativamente equivalente. Eu acho que a grande frustração do investidor estrangeiro é por que a gente não consegue aproveitar todo esse potencial, por que a gente cria tanta confusão para nós mesmos, né? Nós temos água, temos energia limpa, usando, uma vez, uma coisa que eu falei para o Jorge Soto,
os europeus deveriam comprar um copo brasileiro, não um copo da China, porque ele foi feito com energia hidroelétrica e não com queima de carvão. Então, mas isso a gente não consegue vender lá fora. A gente consegue criar muito problema de imagem para nós mesmos, falta disso, falta daquilo, e tudo a base de tudo isso é a falta de planejamento. Né? Então, o olhar é positivo. Eu acho que o olhar, pelo menos, assim, das empresas que eu trabalhei em empresa alemã, suíça e inglesa. Sempre tive um olhar positivo a respeito, mas sempre tinha aquela frustração da gente não conseguir, da gente se enredar em problemas quando a gente tem tanto potencial. Né? Então, por exemplo, no caso da Croda, o DNA da Croda é aproveitar waste stream, né, correntes que seriam jogadas fora. Ela nasceu aproveitando graxa de lã que era usada para fazer nas fiações inglesas, que era uma graxa que era usada jogada fora. E saiu a lanolina. A lanolina é usada até hoje é utilizada como um excelente produto contra queimaduras, né? Na indústria farmacêutica. E hoje nós estamos investindo aqui em Campinas, estamos ampliando a fábrica de lanolina para entrar no eixo, no grid global, né, da Croda, inclusive, e temos vários derivados a partir da lanolina. Então, o que eu gostaria de dizer é o seguinte, tem dois aspectos que eu acho que a gente precisa tomar cuidado. A gente tem potencial, e muitas vezes, como disse o Roberto, por imediatismo do governo, por uma visão de 4 anos, de 8 anos, a gente desperdiça esse potencial, a gente se enreda em problemas e acaba desperdiçando. Por outro lado, eu gostaria de dizer que a indústria química ela precisa de um sistema de inovação no Brasil mais ativo. Tá? Eu vejo que na Inglaterra, a gente falou hoje de subsídios, eu presto muita atenção em subsídios para inovação e para... A Inglaterra tem subsídio aos montes, né, para a inovação, para as empresas. Às vezes a fundo perdido, mas sempre com taxas bastante atrativas, que permitem um retorno bastante atrativo dos projetos. E nós temos um sistema de inovação, contrário a muitos países competidores na mesma faixa de desenvolvimento, nós temos o Senai, com os institutos de inovação, nós temos a Embrapi, nós temos várias universidades abertas hoje a dialogar com a indústria, né? Aqui em Campinas, eu sei que a Braskem tem, a Croda tem diversos projetos. Esse é um campo que a gente deveria olhar com mais cuidado. Eu concordo que a indústria química, a gente pode falar tanto de um produto polietileno básico, mas também tem produtos nanocápsulas que eu produzo em Campinas que valem $200 o quilo. Tá? Então, é uma indústria muito grande, é uma indústria muito diversa, mas a inovação, ela permeia tudo isso. Se não inovação em produto, pelo menos inovação em tecnologias. E o que o Roberto falou é verdade. Se a gente abraça a sustentabilidade, vai implicar em investimentos pesados, em inovação de processos, nós temos que estar atentos a isso. Então, é uma recomendação para o futuro. Você pode ver os renováveis como building blocks para substituir ou oferecer uma alternativa a derivados fósseis, aos derivados fósseis, ou você pode ver como a Croda vê, criação de aditivos de efeito ou de performance, o pessoal costuma batizar de especialidades, eu não gosto desse nome. Então, e o segundo ponto que a gente tem que tomar conta é regulação dos produtos químicos. Espero que a gente não crie nenhuma regulação que veja o produto químico como algo nocivo à sociedade. Não é justamente o contrário. Uma regulação inteligente que permita identificar que vale mais a pena comprar um copo brasileiro ou um produto químico brasileiro do que trazê-lo de fora, porque eu diria, a sustentabilidade embarcada dele do brasileiro é muito maior. Né? Então, deixar de ver só o custo unitário, mas ver também o benefício a longo prazo ajusante para a sociedade. É isso. Bom, Carmine, obrigado. Você me trouxe aqui à luz mais alguns comentários possíveis sobre o setor, né? Conforme já falei, nós temos uma paixão muito grande, mas o tema regulatório é super relevante. Para vocês terem uma ideia, nós tentamos mobilizar, através da frente parlamentar, a regulação dos produtos químicos, ou seja, a indústria química está tentando liderar esse processo, porque como posso dizer, condição sine qua non para
entrarmos na OCDE. O Brasil quer participar da OCDE, mas a gente não tem conseguido fazer o básico, porque o governo não se move com a agilidade que a indústria espera, que seria justamente esta regulação de substâncias químicas que é imprescindível para a gente. Então, a questão regulatória, passamos aqui en passant, também é super relevante. Falamos de meio ambiente, falamos de sustentabilidade, comunidade, social, inovação, praticamente todos os campos onde a química é bastante atuante e também influencia, não o próprio setor, influencia o governo, influencia principalmente os seus clientes, toda a indústria ajusante, né? E com estas palavras, já estamos encaminhando aqui para o final da nossa conversa, eu queria colocar o seguinte: de tudo que nós falamos, é imprescindível que o setor, para evitar ficar exposto a esses movimentos conjunturais, realmente ajude o governo a direcionar uma estratégia de Estado para que a gente possa finalmente pensar em médio e longo prazo. Se nós fizermos as coisas minimamente corretas, esta é uma opinião minha, eu creio que é compartilhada com várias pessoas do setor, hoje a indústria química a indústria química brasileira é a sexta indústria química no mundo. E nós temos uma base enorme, conforme foi mencionado aqui, óleo, gás, minérios, água, insumos agrícolas para química renováveis, etc., que poderia nos mover dessa sexta posição para a quarta posição. Para movimentar-se dessa sexta para a quarta posição, a indústria precisaria dobrar de tamanho nos próximos 25, 30 anos aproximadamente. E isso é perfeitamente possível, não é um sonho, não é? Como eu disse logo no início desse meu comentário, é necessário que a gente mobilize uma estratégia de longo prazo, como a China fez, né? A China, só para vocês terem uma ideia, tem uma indústria química de 1,5 trilhões de dólares, né? Eles são sozinhos 3 vezes maior que a americana. E essa indústria de porte pesada, com influência no mundo inteiro, tem 30 anos, ou 35, né? É jovem. E por que o Brasil não poderia fazer a mesma coisa, considerando as vantagens que nós temos em relação à própria China, né? Então, eu acho que é perfeitamente execuível. Hoje, o mercado brasileiro que compra produtos químicos, hoje, é abastecido com 50%, vai chegar ao final do ano perto de 50% com esses produtos importados. Ou seja, a indústria já tem uma capacidade hoje ociosa, uma capacidade de 30% aproximadamente para poder abraçar parte desse mercado, né? Nós temos aí a possibilidade de abraçar parte desse mercado que hoje é abastecido com produtos importados, abastecendo com o produto nacional e alavancar a nossa exportação. Então, não é um sonho pensar em crescimento de 100% ou um pouco mais em 25 anos aproximadamente, né? Bom, com estas palavras, acho que a gente resume toda a mensagem que foi transmitida nesse nosso encontro. Eu queria devolver para o Sérgio. Ele me disse que tem algumas perguntas no chat, vamos ver se a gente consegue respondê-las a tempo ainda dentro desse bloco. Por favor, Sérgio, com você. Muito obrigado, Silvio. Temos sim 2 perguntas aqui, se a gente for rapidinho nelas, a gente consegue passar, né? Eu vou ler para vocês aqui. A primeira vem do Manuel Fernandes, ele diz o seguinte: muito obrigado pelos insights. Com a nova política do gás e excesso de ofertas de óleo no mercado, seriam esperados maiores investimentos? Né? Vamos acho que depois eu leio a segunda, né? Essa pergunta é boa para o Roberto, né, que é uma empresa de petroquímica básica, primeira e segunda geração. Só precisamos ser rapidinho na resposta. Tá bem. Okay. Eu vejo mais a questão do gás do que a do óleo. O óleo, na realidade, você pode ter o excedente que você tiver, o que interessa, na realidade, é o preço, né? Então, ele vai seguir o mercado internacional, mesmo estando aqui. Eu acho que já a disponibilidade de gás, que é algo que a gente não tinha no Brasil, com tanta disponibilidade, como tudo indica que nós vamos ter, com o pré-sal e as novas rotas que vão estar chegando, eu acho que principalmente investimentos. E aí no Rio de Janeiro, e nessa região, a região mais próxima, tanto que já existem várias iniciativas nessa linha, inclusive nós da Braskem estamos estudando uma série de projetos que pode ser que surjam novos investimentos para a indústria petroquímica, inclusive a indústria de básicos,
aproveitando dessa oferta adicional que deve acontecer. Então, eu vejo, sim, que isso é algo que deve acontecer e que deve trazer novos investimentos para a indústria petroquímica. Obrigado, Roberto. Eu vou ler a outra pergunta aqui, que vem do Diego Almeida. Ele diz o seguinte: vimos recentemente a iniciativa do Grupo Nigel com a iniciação da produção de ureia visando o segmento agro. Essa iniciativa tem sido realmente benéfica para a indústria química brasileira? Bom, eu posso dar um encaminhamento, ainda não temos hoje um preço de gás competitivo para que a gente siga nesta linha. Mas existe potencial, sim. O que a gente falamos tanto de hidrogênio, falamos de química verde e tal, um próximo passo do que a gente vai começar a ouvir no futuro é a amônia verde também. Né? Mas eu gostaria de ouvir a opinião tanto do Carmine como do Roberto. Acho que podemos começar com o Carmine rapidamente, passar para o Roberto e aí devolvemos para o Sérgio. Por favor, Carmine. Sim, como você falou, olhando isoladamente, ainda não é o estágio de maturação ideal. A hora que nós tivermos insumos, como o gás natural, a um preço mais competitivo, sim, vai fazer bastante sentido, porque é um insumo de primeira necessidade. Hoje, a nossa agricultura, vamos lembrar do ciclo do açúcar, né? Já que você falou de 60, 70, vamos lá para 1700, não nasci lá, mas os holandeses controlavam o financiamento e a comercialização, o começo e a ponta. Hoje a indústria brasileira, conforme foi falado aqui, os insumos dos defensivos agrícolas são controlados pelos chineses e a comercialização, uma boa parte pelos chineses. Nós somos os produtores. Eu acho que nós temos que ter um grip, né, uma pegada mais forte nos elementos, nos insumos básicos e necessários à nossa agricultura. E isso só para falar de amônia, algo e ureia, que são insumos básicos. E, finalmente, se houver uma redução no custo de capital para investir em processos verdes, para geração de amônia, com certeza, eu acho que sim, faz muito sentido. E tem que ser iniciado em algum ponto. Roberto, quer complementar, por favor? Só com uma peculiaridade, eu comecei a trabalhar com recém-formado exatamente na Nitrofértil, que foi essa planta que voltou a operar agora. Então, eu passei 10 anos lá, então, para mim, foi uma felicidade enorme. Eu brincava muito, sempre com a Riz Legend, o controlador da Nigel, de que esse era um grande desafio. No passado, inclusive, nos convidou para fazer essa planta de novo. E eu disse que, cara, esse é um mercado muito complexo. E ele, com seu time empresarial admirável, foi lá e ressuscitou. A gente torce muito para que seja um sucesso essa planta de amônia-ureia, principalmente pela necessidade, a dependência que o Brasil tem de fertilizantes, que não tem aqui, tem que importar. E a ureia é um dos fertilizantes mais importantes que existe. E a amônia, além disso, é também uma matéria-prima básica para vários produtos da indústria. Então, como o Carmine colocou, eu acho que a lei do gás está longe ainda de chegar naquilo que foi vendido e naquilo que se esperava, principalmente porque o que foi aprovado foi muito diferente da proposta inicial. Além do que, tem outras emendas que passaram pela Câmara, que estão virando projeto, que beneficiam muito alguns daqueles que estão dentro do sistema de transmissão de gás hoje em dia. Isso, com certeza, vai ser um entrave importante para que a gente tenha um barateamento do gás e um incentivo importante para o crescimento de investimentos novos nessa indústria. É mais uma briga enorme, inclusive entre empresários, e que, às vezes, tem alguns deles, ou alguns setores, inclusive políticos, que não estão olhando para aquilo que é melhor para o país. E, obviamente, olhando para algumas reservas de mercado e prejudicam de uma maneira sensível o crescimento e o fortalecimento do Brasil nesse setor. E o gás, nesse aspecto, é muito importante. Bom, e com isso, Sérgio, acho que nós respondemos então as principais perguntas que surgiram. Logicamente, o setor, a Mipim está à disposição. Se outras questões forem endereçadas a posteriori, sem qualquer problema, poderemos responder. E devolvo assim, então, a palavra para você finalizar. Muito obrigado. Quero agradecer muitíssimo a você, Ciro, ao Roberto e ao Marco pela participação nesse debate, que foi de altíssimo nível.
e eu tenho certeza que contribuiu bastante com todos os participantes aqui em raciocinar, em pensar em estratégias de longo prazo para a competitividade da indústria química. Espero que todos tenham tido um bom proveito do debate, espero vê-los no ano que vem, e deixo aqui um abraço a todos, desejando uma ótima sexta-feira e um ótimo final de semana a todos. Muito obrigado.